Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, querido. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Novo Testamento, tá? Para quem tem dificuldade. Fica antes de Colossenses, tá? E depois de Efésios, entre Efésios e Colossenses. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Eu quero falar hoje sobre o conhecimento de Jesus. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis, ou alegreis, no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é em segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, considerei como perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. Nem fala no louvor que nós cantamos, E seja achado nele, não tenho a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo. O saber, a justiça, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Amém? Até aqui, queridos, eu pedi para o presbítero Sidivan, no início do culto, ler o texto lá de João capítulo 13. O que narra no texto de João capítulo 13 que eu pedi para o presbítero Sidivan ler no início do culto? Eu quero que você entenda o cenário da narrativa, para que você entenda a conexão que nós queremos fazer com esse texto aqui de Paulo. Nesse texto, Paulo estava falando o seguinte: que ele queria conhecer mais a Jesus, que tudo que ele tinha conhecido antes de Cristo perdeu a importância quando ele conheceu a Cristo. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu, ele passou a considerar como perda, para que ele pudesse conhecer mais a Jesus. Às vezes alguém aceita a Cristo, entrega a vida para Jesus, e ele quer ficar ainda preso na antiga vida, nos antigos costumes, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas Paulo estava dizendo assim: olha, se alguém tivesse de confiar na carne, ou se alguém quisesse confiar na carne, seria eu, porque eu sou judeu de nascimento, sou israelita, sou da tribo de Benjamim,
fui circuncidado ao 8º dia. Para quem não sabe o que é circuncisão, circuncisão era feito na carne, só os homens faziam. Era retirada uma pele do órgão genital masculino, e era um sinal de que a pessoa era judeu e um sinal de que a pessoa tinha aliança com Deus. Hoje, para nós, a circuncisão é o batismo. Quem batiza está celebrando a aliança e está dando um sinal de que tem aliança com Deus. Então o sinal hoje não é mais na carne, o sinal é no espírito. Mas Paulo estava dizendo: olha, se eu quisesse viver preso à velha vida, eu tinha motivo, porque eu vivi na lei, eu pratiquei a lei. Mas quando eu conheci Jesus, tudo aquilo que eu tinha como lucro, como ganho, passou a ser perda, porque agora eu quero mais é Jesus. Porque agora o que importa é Jesus. Por que a maior parte das pessoas tem dificuldades com relação ao evangelho? Porque elas insistem em confundir evangelho com religião, e querem colocar o evangelho em pé de igualdade com as demais religiões. E não é. Evangelho não é religião, evangelho é poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que de coração crê em Jesus. O evangelho é para mudar a vida de todo aquele que de coração, de fato, entregar a sua vida para Jesus. Então, o que é o evangelho? O evangelho é um divisor de águas. Eu cheguei em Cristo, eu achei nova vida. Paulo, ele deixa isso bem claro em 2 Coríntios capítulo 5, quando ele diz assim: olha, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ou seja, cheguei em Cristo, aceitei a Jesus, tudo que eu tinha antes, tudo que eu entendia antes, tudo que eu conhecia antes, agora mudou. Porque agora eu quero conhecer Jesus, eu quero ter uma intimidade maior com Jesus, eu quero viver para Jesus. Mas a pessoa se apega à antiga vida. É por isso que chega nessa época, os crentes que ainda não estão solidificados em Cristo, que não estão firmados na fé, vão ao carnaval, se afastam da igreja por causa do carnaval. Depois do carnaval vem pedir perdão, se reconciliar. Aí eu pergunto: e se Jesus tivesse voltado enquanto a pessoa estava no carnaval? Ou se ela tivesse morrido lá, ela teria a oportunidade de procurar Jesus para se reconciliar? Por que acontece isso, queridos? Porque as pessoas encontram Jesus, mas não entendem que a partir de Cristo nós passamos a viver uma nova vida. E a vida que a gente passa a viver a partir de Cristo é para a glória dele, é para o louvor dele. Às vezes a gente tenta ensinar isso, mas tem pessoas que estão tão incutidas, presas à velha vida, que nem certeza do perdão dos seus pecados têm. Ah, porque eu já fiz tanta coisa. Queridos, o que eu fiz antes de conhecer Jesus não me perturba de forma alguma, porque em Cristo eu achei uma nova vida, em Cristo eu achei perdão. Vira e mexe, a pessoa está lembrando do que fez no passado. Por quê? Porque não tem certeza do que é em Cristo. Você precisa ter certeza do que você é em Cristo. O que é que você é em Cristo? Uma nova criatura. O que é que você tem em Cristo? Uma nova história. A sua vida precisa ser nova em Cristo. Então Paulo está dizendo: ó, eu tinha motivo de viver apegado, agarrado à velha vida, mas quando eu encontrei Jesus, eu larguei tudo, porque eu quero conhecer Jesus. Que eu quero receber de Cristo muito mais além. Aí o texto que o presbítero Sidivan leu no capítulo 13, só para a gente fazer uma conexão e você entender, o contexto histórico é esse. A história que aconteceu ali é a seguinte, no versículo 13 de João: Jesus está assentado à mesa com os discípulos, celebrando a última Páscoa. A partir dali Jesus ia ser preso e ia ser crucificado. Então ele estava celebrando a última Páscoa, ele estava celebrando a última ceia.
Ele estava sentado com os discípulos ali, celebrando a última Páscoa, celebrando a última ceia. E ali, ele queria deixar para os discípulos uma mensagem que transformaria a vida deles para sempre. Ele queria mostrar para os discípulos o que era o Evangelho, o que era servir a Jesus. Era a última ceia, ele seria preso, seria morto, ressuscitaria, claro, ao terceiro dia, mas ele não teria oportunidade de outra ceia, aquela ali era a última. Então, no meio da ceia, no meio da celebração da ceia, Jesus faz uma coisa que chama a atenção de todo mundo. Ele para a ceia, ele tira a roupa e ele se envolve numa toalha. Ele se envolve numa toalha, ele pega uma bacia com água, senta, ou melhor, ele se envolve na toalha, pega a bacia com água e ele vai na direção de cada discípulo. Inclusive hoje a religião celebra o lavar dos pés, mas o lavar dos pés que Jesus estava passando ali não tem nada a ver com o que a religião celebra hoje. Jesus pega, se envolve na toalha, pega a bacia e ele, o interessante é que ele não senta e diz: vem cá que eu vou lavar o pé de vocês. Não, ele vai até onde cada discípulo estava. Não precisou nenhum discípulo sair do lugar, ele próprio vai e se abaixa. Ele chega até onde cada discípulo estava, ele se abaixa e ele pega os pés dos discípulos e começa a lavar. E ele vai fazendo isso de um por um, vai lavando os pés dos discípulos. Quando ele chega a Simão Pedro, quando ele chega com a bacia para lavar os pés de Simão Pedro, Simão Pedro diz assim: não, Senhor, os meus pés o Senhor vai querer lavar? Negativo, eu é que vou lavar os teus pés, o Senhor que deve sentar aí que eu vou lavar os seus pés. Jesus disse assim: olha, se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E essa frase aqui é a essência desse ato que Jesus estava fazendo, porque essa frase fala de comunhão. Jesus estava dizendo assim: olha, se tu não tiveres comunhão comigo, tu não tem parte comigo. Nós temos que ter comunhão com Deus e principalmente comunhão uns com os outros. Tem gente que pensa que é suficiente ter comunhão com Deus. Não é. Não é suficiente ter comunhão com Deus, queridos. Engana-se quem pensa que tem comunhão com Deus e vive tacando a língua na vida dos outros. Está perdendo tempo, queridos. Se não converter, vai cantando, vai adorando a Deus para o inferno, queridos, porque a palavra de Deus fala sobre isso. A gente pensa que ter comunhão com Deus é suficiente. Jesus deixa bem claro na palavra dele que se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Ele diz: como é que vocês podem dizer que amam a Deus, que vocês nunca viram, e odeiam os irmãos de vocês, que vocês veem todos os dias? Então, quando Pedro diz assim: Senhor, não, eu que tenho que lavar os teus pés, Jesus diz: olha, se tu não deixares, tu não tem parte comigo. Ou seja, ou tu tem comunhão comigo, ou tu não tem comunhão comigo. Pedro diz assim: então, Senhor, me lava a cabeça, me lava os braços, lava tudo. Jesus diz: não, está limpo, eu só preciso lavar os teus pés. Aí Jesus lava todos os pés. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: é por isso que eu ainda estou de joelho. Jesus está aqui de joelho, abaixado, lavando os pés. Entre os 12 estava Judas Iscariotes, o traidor. Ele já tinha ido no sumo sacerdote, ele já tinha negociado Jesus, ele já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata, mas ele ainda estava ali no meio dos 12. Tem gente que às vezes está no meio da igreja, mas já vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Já deixou o diabo encher o coração de ira, de mágoa, de inveja. Porque o texto é muito claro, queridos, e eu vou chegar lá.
Jesus se abaixa, queridos, e lava os pés de Judas Iscariotes. Ele poderia ter dito assim: não, você não. Jesus já sabia. Você não, você está me traindo, eu não vou lavar seus pés não. Ele lavou os pés de todo mundo, inclusive de Judas, o traidor. Aí pense comigo, viaje comigo. Se fosse você, Judas, se você estivesse naquela época e você fosse Judas, se imagine sentado e Jesus lavando os seus pés. Você já tinha negociado ele por 30 moedas de prata com os principais dos sacerdotes. Você já estava só esperando a hora para entregá-lo. Mas ele, numa forma humilde que lhe era peculiar, que lhe é peculiar, ele baixa e lava os pés de Judas, da mesma forma que ele lavou os pés de todos os discípulos. O traidor tem os seus pés lavados, e o que passa pela cabeça dele? Aí você pode até pensar comigo e dizer: pastor, eu acho que nesse momento ele tremeu na base. Eu acho que nesse momento ele chorou por dentro e pensou assim: como eu posso estar traindo esse homem que lava os meus pés? Não tremeu na base e não pensou sobre isso, porque ele já tinha aberto o coração dele para o diabo. Quando alguém abre o coração para o diabo, pode estar sentado aqui ouvindo a palavra não faz nenhum efeito para a pessoa que já abriu o coração para o diabo. Pelo contrário, aquilo que eu estou falando, a pessoa está refutando dentro dela. Ela não está aceitando o que eu estou falando, e o Espírito de Deus me mostra esse tipo de coisa. Porque agora a pessoa já abriu o coração para o maligno. Não tem mais espaço para a palavra, porque a palavra de Deus é o seguinte: Deus não divide lugar com o diabo em coração de ninguém. Ou o seu coração é dele, ou ele não está no seu coração. Ah, pastor, domingo, casa cheia, era para o senhor estar pregando que o povo vai ser abençoado. Não, é para estar pregando a verdade da palavra de Deus. Se você tem ódio no seu coração, se você tem inveja no seu coração, se você tem mentira no seu coração, se você fala mal dos irmãos, você está sentado à mesa, ceando com Jesus, só esperando o momento de entregá-lo. Como termina o traidor, queridos? Ele se enforcou por arrependimento? Não, por remorso. Porque o único sentimento que vai ter no coração lá no final de alguém que abriu brecha para o diabo é remorso. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz diferente? E o pior é que Jesus confiou em Judas. Jesus confiou em Judas. Jesus entregou responsabilidades na mão de Judas, e Judas traiu o Senhor Jesus. Por que Judas traiu o Senhor Jesus? Porque ele abriu o coração dele para o diabo. Como é que uma pessoa abre o coração para o diabo? Quando ela desiste de conhecer Jesus. Paulo disse: olha, quando eu cheguei a Cristo, eu abandonei tudo, porque agora eu quero conhecer Jesus. Eu quero agora ser cheio de Jesus. Quando é que a pessoa desiste de conhecer Jesus? Quando ela abre o coração dela para o inimigo e começa a alimentar sentimentos errados na vida dela. Pastor, e qual seria a solução? Arrependimento. Arrependimento é a única solução.
Por que a vida de Judas não foi mudada? Jesus lavou os pés de todo mundo. Por que a vida dele não foi mudada? Porque ele não se arrependeu. Tudo que Jesus fez com os outros, fez com ele. Por que a vida dele não foi mudada? Porque ele não se arrependeu. Porque ele não recebia a palavra de Jesus. Porque ele tinha colocado um propósito maligno no coração dele. E queridos, quando a gente coloca um propósito maligno no nosso coração, só um verdadeiro arrependimento tira. Você pode ver na palavra de Deus no início, quando Caim põe no seu coração matar Abel. Ele levou isso até o final e matou o seu irmão. Por quê? Porque ele não viveu um sincero arrependimento. Se você colocou no seu coração odiar alguém, você vai morrer odiando essa pessoa se você não passar por um verdadeiro arrependimento. A essência do evangelho é arrependimento, queridos. A essência do evangelho é abandonar a vida velha. A essência do evangelho é desfrutar uma nova vida. Mas se você chega em Cristo e quer guardar um monte de coisa da vida velha, quer guardar suas mágoas, quer guardar os seus problemas, quer guardar os seus desafetos, você quer guardar tudo isso era da vida velha, o diabo vai encher o seu coração de coisa ruim. E se você não passar por um verdadeiro arrependimento, você vai morrer odiando, você vai morrer falando mal dos outros, você vai morrer sendo oposição. Aonde você chegar, você vai ser oposição. Aonde você chegar, você vai se colocar contra alguém. Por quê? Porque você está alimentando um sentimento maligno no seu coração. Judas alimentou um sentimento maligno e isso levou à ruína dele. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos, queridos? Aquilo ali significava serviço, cuidado. O que Jesus estava dizendo? Um deve cuidar do outro, um deve amar o outro, um deve perdoar o outro. O lavar dos pés era a essência de que nós devemos viver num amor, numa relação em que um cuide do outro. Mas nós queremos tampar o sol com a peneira muitas vezes, manter os nossos sentimentos perversos muitas vezes, e achando que cantando bonito para adorar o Senhor, nós estamos fazendo alguma coisa. Se você tem mágoa, tem ódio no seu coração, se você tem alguma coisa mal resolvida, nem o seu louvor Deus recebe. Você está julgando, pastor? Não, estou pregando a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, o Senhor fala: esse povo me louva de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes a gente pode cantar, mas o coração está longe do Senhor. E a essência era essa. Jesus disse, vocês, quando Pedro tentou persuadi-lo a não lavar os pés dele, que fosse o inverso, que Pedro que lavasse o de Cristo, Jesus disse: Pedro, tu não está entendendo, mas tu vai entender mais na frente. Vai chegar o tempo que tu vai entender que ele está dizendo: vocês precisam cuidar um dos outros, vocês precisam amar uns aos outros. E quem nós somos, queridos? Um grupo de gente perfeita? Um grupo de gente que faz tudo certinho? É isso que nós somos? Não, nós somos um grupo de gente falhas, que erra, que marca, mas nós temos que amar os nossos irmãos do mesmo jeito. Paulo diz até que nós devemos aprender a conviver com as falhas dos nossos irmãos. Então, na essência, Jesus estava mostrando comunhão, comunidade, união, um amando o outro e um cuidando do outro. Aí Jesus ainda fala no mesmo capítulo: ei, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que Jesus estava dizendo? Quando você ama alguém que pertence a mim, você está me amando.
Quando você cuida de alguém que pertence a mim, você está cuidando de mim. Agora, quando você despreza alguém que pertence a mim, você está desprezando a mim. Quando você fala mal de alguém que pertence a mim, você está falando mal de mim. Isso é vivo na palavra de Deus, queridos. Eu não estou aqui pregando para vocês outra coisa que não seja a palavra de Deus. O único problema é que a nossa geração não quer mais ouvir esse tipo de mensagem, queridos. A nossa geração quer ouvir mensagem de que você vai ser abençoado, que vai prosperar, que vai cair dinheiro na sua conta, como se a gente fosse viver aqui eternamente. Nós não vamos viver. Hoje a gente pode partir daqui. Hoje nós podemos chegar ao final da nossa vida. Eu posso nem terminar de pregar essa mensagem para vocês e cair morto aqui, acabou. E aí, para onde eu vou? Como é que eu estou? Você está entendendo? Diga glória a Deus. A essência da palavra de Deus se resume nisso. O Senhor Jesus disse que no dia do juízo Ele vai nos chamar e vai dizer: eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Estava preso, você foi lá me visitar. Doente, você me visitou. E ele foi citando muitas coisas. E a pessoa que estava ali sendo julgada disse: Senhor, eu não lembro quando eu fiz isso para ti. Jesus diz: quando você fez a um dos meus pequeninos, você fez a mim. E isso é a verdade da palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Quando você fala mal de um dos pequeninos do Senhor, você está falando mal do Senhor. Quando você trata mal um dos pequeninos do Senhor, você está tratando mal o Senhor. Quando você inventa a conversa de um dos pequeninos do Senhor, você está inventando conversa do Senhor. Alguém pode dizer: não, eu falei mal dele. Não, você falou mal do Senhor. Porque Deus analisa a nossa relação com Ele no tipo de relação que nós temos com o nosso próximo. Não dá para Deus analisar a nossa relação com Ele medindo a nossa relação com Ele, porque nós não o vemos, nós não o tocamos e Ele não necessita de nada. É muito fácil dizer ter comunhão com Deus quando Ele não necessita de nada. Como é que Deus mede a nossa relação com Ele? Da forma que nós estamos vivendo com o nosso próximo. Tem uma igreja lá em Apocalipse chamada Laodiceia, que é uma das 7 igrejas que Jesus escreve carta no Apocalipse. Uma igreja rica, eles eram ricos, os irmãos eram ricos, todos na igreja eram ricos. E aí eles se gabavam disso. Se fosse hoje, eles se gabavam porque eles tinham o carro do ano, porque tinham casas boas, né? Uma igreja rica, não tinha pobre no meio deles. A igreja de Laodiceia era rica. E eles se gabavam disso porque eram ricos. Aí Jesus escreve a carta do Apocalipse e diz assim: olha, vocês dizem que são ricos e que não têm necessidade de nada. Eu, porém, digo que vocês são pobres, cegos e nus. Por quê? Eles tinham dinheiro, mas não tinham comunhão uns com os outros. Eles tinham tudo o que necessitavam para viver uma vida financeira boa, mas eles não amavam uns aos outros, eles não cuidavam um dos outros. Pelo contrário, viviam em círculos de fofocas e confusões, um falando mal do outro, e diziam que estavam bem. E Deus escreve para eles: vocês dizem que são ricos, que não têm necessidade de nada. Eu digo que vocês são pobres, cegos e nus.
Às vezes a gente pensa que tem tudo e que não tem necessidade de nada. Mas nossa comunhão com Deus não é medida pela mensagem que a gente prega. Às vezes a gente se engana, queridos. Quero até abrir um parênteses para falar isso para os irmãos. Às vezes aparece um cara pregando bonito, profetizando. Ah, é crente. O cara é crente porque está pregando bonito e profetizando. Ei, calma aí. O que vai fazer a diferença não é o que eu prego, é se eu vivo aquilo que eu estou pregando para vocês. Aí a gente tem uma mania de julgar. Não, fulano prega bem, canta bem. Está cheio de gente no mundo que prega bem e que canta bem e que não tem temor e que não tem comunhão com Deus, porque também não tem comunhão com os seus irmãos. Então naquele dia do juízo, Deus não vai analisar as nossas orações no sentido de que o que nós falamos de bonito para Ele. Deus vai analisar o que nós falamos para o nosso próximo. Deus não vai nos julgar pelo que nós cantamos, hinos bonitos que nós cantamos, não. Deus vai nos julgar pelo como nós convivíamos com o nosso próximo. É por isso, queridos, que eu tenho um sério problema. Às vezes no momento da raiva eu falo alguma coisa, mas eu me desespero para procurar a pessoa para pedir perdão. Porque eu sei que Deus não me julga pelas palavras que eu falo para Ele. Ele vai me julgar pelas palavras que eu falo para o meu próximo. Porque é isso que vai fazer a diferença. É esse que é o paradigma